O que não pode faltar numa planta de elétrica para você não ter problema na sua obra, no seu projeto de interiores? Antes de mostrar para vocês uma planta, de como a gente entrega isso, né, para uma obra, no caso, eu acho importante explicar alguns pontos. Primeiro deles, durante a elaboração do projeto, lá na criação, desenvolvimento do 3D, a gente entrega para o cliente um questionário onde ele vai preencher todos os elétrons que ele vai utilizar naquele projeto. O modelo, a marca, então ele passa pra gente certinho o que vai ser comprado. Chega um momento do projeto, às vezes durante a primeira criação ele ainda não definiu isso, tudo bem. Só que para a elaboração do executivo, a gente pede para o cliente tomar essa decisão. Por quê? A gente abre todos os manuais técnicos de tudo que ele preencheu para validar com o que está sendo locado no nosso projeto. Porque às vezes tem algum eletro que pede um ponto especial, uma altura especial, tem o tipo de ventilação necessária para cada espaço. Então, na hora de fazer o executivo, a gente valida tudo isso. Se precisar ajustar uma marcenaria, aumentar o vãozinho, diminuir, enfim, né? Tem todo esse processo aplicado aí nessa parte. A gente brinca aqui no escritório que é a lição de casa do cliente, né? Então, se ele não fizer essa etapa, a gente pode ter um problema lá na frente na execução. Então a gente explica e deixa o cliente muito bem educado do seguinte: as lições de casa, a parte de vocês têm que fazer também para a gente entregar um projeto que facilite na execução. Exato. Se ele não passar um modelo, a gente vai usar um modelo padrão. Só que daí depois, se ele comprar um modelo que não é esse padrão, isso aí acontece, é uma responsabilidade dele, tá? Isso acontece bastante. O modelo padrão pode ser diferente do modelo que ele escolheu. Outra coisa que a gente faz muito é solicitar para o cliente se ele tem pedidos especiais de tomadas para algum uso que ele tenha, para algum equipamento necessário, às vezes coisas que tá muito comum hoje em dia, tipo aspirador robô, que ele quer colocar em algum lugar específico da casa, ou às vezes ele mesmo, né, por algum uso ali que ele gosta de carregar um celular num lugar que ele sempre usa, enfim. Ou ele tem algum equipamento especial. Aí a gente sempre pergunta se ele tem algum pedido extra, assim, e a gente vai locando as tomadas sempre pensando na facilitação do dia a dia, né? Então, tendo sempre bastante tomada nos ambientes, tomadas baixas para ligar aspirador. Enfim, a gente passa realmente por um pente fino ali em cada ambiente, a gente se imagina usando aquele espaço para locar todos essas tomadas e interruptores. Falando de apartamentos, a gente tem muitos pontos que já são entregues pela construtora. Principalmente quando a gente fala de apartamentos com alvenaria estrutural, a gente tenta sempre manter esses pontos quando possível para ter o menor número de intervenção também, né, na parte civil ali da obra. Mas a gente avalia muito a estética, porque eu não vou às vezes gastar com um super painel de marcenaria, um revestimento lindo, maravilhoso e deixar uma tomada ali atrapalhando aquele visual. Então tudo isso também tem que ser muito bem pensado na hora de locar. E a gente usa muito tomada de móvel para ficar mais escondidinho, mais, né, não chamar tanta atenção. Então são alternativas aí que a gente vai desenvolvendo ao longo do processo, conversando com o cliente para que tudo fique sempre 100% pro uso dele no dia a dia. Eu acho que é muito mais do uso de bom senso também. Exato. E da capacidade de cada profissional de tomar essas decisões, né? Exato. E aí no nosso projeto, a gente diferencia as tomadas por cores na representação. Então nós temos tomadas verdes, que são tomadas novas, que vão ser acrescentadas ali no projeto. Vermelhas são tomadas que já existem e vão ser removidas. E roxas são tomadas que já existem, eu falo tomadas, mas na verdade são pontos, né? Que já existem, mas vão ser substituídos. Por exemplo, a construtora entregou um interruptor na entrada do quarto com uma tecla simples. Eu vou manter aquele posicionamento, só que eu vou transformar esse interruptor em um interruptor triplo. Então isso vai virar um ponto roxo, um interruptor roxo, porque ele vai ser substituído. Vai manter o posicionamento ali, só vou trocar o número de teclas. Isso serve para qualquer disciplina, se for uma tomada, se for eventualmente um ponto de antena ou de dados, também. Exato. Então, dessa mesma forma que a gente vai locando esses pontos, né, nas vistas com as cores, a nossa planta também fica representada assim. A gente puxa a linha de chamada para todos os pontos que a gente loca, porque eu acho que isso facilita o entendimento do pessoal. Por mais que a representação já fale que é uma tomada baixa, média ou alta, a gente gosta de colocar a altura exata em que ela está instalada ali na linha de chamada, para que a pessoa realmente assim bater o olho e saiba o que vai acontecer. Então deixa eu dar um zoom aqui numa planta para vocês avaliarem melhor.
por exemplo, esse quarto. Então, vendo que a gente tem várias tomadas verdinhas acrescentadas e aqui a gente vai escrevendo tomada dupla, mais RJ45, mais antena, a altura de 0,30 metros, né? Então, 30 centímetros do chão. Tomadas a serem removidas, remover ponto existente. E, além disso, a gente vai colocando as cotas também, com todas as informações necessárias. Ó, tomada roxa, tá vendo? Ela vai ficando com bastante informação, mas ela é fácil de visualizar. Então, você bateu o olho aqui, você sabe que aqui tem um conjunto de tomada, puxou a linha de chamada, a gente tem aqui a informação. E aí, a gente vai ter o complemento disso na nossa vista. Por exemplo, essa parede aqui onde tem a geladeira, a cuba, que tem bastante item. Se eu vier depois lá na minha prancha da cozinha, aqui nós temos toda a representação desses pontos. Então, a gente tem a cota, fica fácil, né, da pessoa entender ali o que está sendo tratado. Olha as diferenças de cores. Não só para a pessoa, mas para a gente também quando a gente vai fazer a nossa conferência em obra, né? Então, aqui a gente tem, né, o branquinho é porque vai ser mantido, tá? Então, manter tomada simples existente para a geladeira. A gente não precisou acrescentar. Então, ela tá ali, não vai mexer. Vermelho vai remover, verde vai acrescentar e roxo vai alterar. E quando a gente vem para baixo, a gente tem o visual da cozinha com a marcenaria e a marmoraria ligada. Podem ver que a gente não deixou nenhuma tomada aparente nesse frontão. Por quê? Gente, a cliente gastou horrores nessa pedra. Foi muito caro esse frontão de pedra. Por que a gente vai estragar ele colocando uma tomada ali? Então a gente deu um jeito de esconder essas tomadas e deixar o visual muito mais limpo, clean, para realmente criar um detalhe nesse material que ele é tão especial. E até vocês devem estar, né, perguntando sobre essa questão da elétrica. A gente também tem a planta de hidráulica. A gente gosta de separar elétrica e hidráulica, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento também, para não ficar tanta coisa sobreposta. Então a mesma coisa aqui, ó, principalmente na cozinha, a gente tem bastante ponto, né? A maioria deles são existentes, então a gente só tá representando para saber mesmo onde estão os posicionamentos e tudo mais. E tudo isso é locado através da biblioteca dos blocos dinâmicos, onde a gente tem as representações já no SketchUp, então a gente consegue vir aqui. Deixa eu pegar esse aqui que é duplo, que tem mais coisa, que tem mais informações. A gente consegue vir alterar, eu quero uma caixinha 4x4 aqui, eu quero que ela seja uma situação existente a modificar, vou aplicar, ela já vai alterar automaticamente. Estão vendo que a legenda também alterou? A gente vende toda essa biblioteca no GPS Turbo, tem o link na descrição para quem quiser até comprar separado, porque isso facilita muito a vida, né? Principalmente quem mexe com SketchUp e com layout. E aí falando então, voltando aqui para a planta, podem ver que as legendas, as representações de planta, elas ficam coloridas, né? Conforme a situação que a gente está representando, vermelho, verde, pretinho ou roxo. Só que a nossa legenda, ela é uma legenda geral, porque, gente, ninguém merece todo projeto você ter que ficar colocando cada tipo de tomada na cor que ela foi usada no seu projeto. Isso, assim, é totalmente desumano pro seu dia a dia. Colocar, como a gente já escutou em algumas outras vezes, né? Eu vou colocar só o que eu usei no projeto. Não faz sentido. Não faz sentido. É uma legenda geral e você coloca lá. Senão você vai esquecer de alguma coisa. Todo projeto você tem que lembrar de ficar mudando a sua legenda. Ou vendo o que você colocou, não faz sentido. Então, como que a gente faz? É uma legenda geral com todos os pontos de elétrica existentes. Essa legenda ela é repetida em todos os projetos. E aqui em cima a gente tem a cor e situação. Então, o eletricista ele vai entender que esse símbolo nessa cor significa essa tomada existente a modificar. Esse símbolo no vermelho significa remover. Isso é óbvio para eles. Então facilita a vida deles e facilita a nossa vida de ter uma coisa a menos para pensar e produzir no nosso dia a dia de executivo. Agora, quais são os principais erros que a gente encontra em obra? Eu vou falar um que é recente, foi da semana passada. E qual foi o erro do construtor? Ele não usou o projeto. Simples assim. O maior erro dele foi não usar projeto. Eu tenho aqui, ó, meu relatório. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vai passar aí na tela para vocês verem. Porque, assim, são muitos pontos. Ou seja, claramente 57 páginas. O projeto não foi usado. E tem página que tem mais de um apontamento, às vezes 2, 3, 4 na mesma página desse relatório. Bom, então tendo um projeto bem explicado, bem produzido, por que você não vai utilizar o projeto na obra, meu amigo? Me explica. Você é engenheiro aí que tá executando. E assim, as nossas conferências em obra, quando a gente faz o acompanhamento ali que a gente chama de integração, né, de obra, a gente basicamente leva o nosso projeto e faz o cara crachar.
Porque o que tá no projeto tem que ser executado. Então a gente confere as alturas. Isso acontece muito de erro também. Uma coisa importante. Às vezes tem uma tomada que ela tá existente, principalmente em apartamento isso acontece. Uma tomada existente aqui. Só que por algum motivo da marcenaria, que vai vir um painel, que vai vir um não sei o que, a gente tem que deslocar essa tomada 5 centímetros pro lado, porque senão vai pegar no meio do armário. N coisas podem acontecer. Daí o engenheiro vai lá, ele olha que aquela tomada, é 5 centímetros, é tão pertinho que eu vou deixar ela ali mesmo. Ele nem vai perceber. Aí a gente chega na obra, vai medir a marcenaria pegando no meio da tomada. Aí eu falo, por quê? Porque não fez o deslocamento correto. Então, a maioria dos erros que a gente encontra foi porque não seguiu o projeto, entendeu? E aí a nossa conferência, a nossa vistoria é um ponto muito importante, um serviço muito importante de vender para o cliente, para que não tenha problema lá na frente. E aqui a gente mostrou uma elétrica geral, mas a gente também tem representação de pontos de teto, de piso. Então cada projeto aí vai pedindo as suas especificações e a gente tem essa biblioteca dos blocos dinâmicos bem completas, assim, a gente tem realmente todos os itens necessários para o desenvolvimento do que for preciso. Então comenta aí pra gente quais foram as experiências de vocês em relação a pontos elétricos de projetos de interiores, como que funciona aí com vocês. Às vezes o seu comentário ou sua dúvida pode até virar um vídeo aqui no nosso canal. E a gente vai conversando.